por que considerar comprar uma casa ao invés de continuar alugando ou até mesmo morando com seus pais. Meu nome é Robert Marques e nesse canal nós falamos sobre dinheiro, investimentos e negócios e hoje eu quero trazer esse vídeo, tá? A respeito de comprar ou alugar, uma comparação bem alta em pleno 2025. Eu queria te passar algumas opiniões. Eu tenho um apartamento financiado, então é imóvel próprio, mas eu queria passar alguns dados para você, algumas experiências minha, então fica nesse vídeo, acompanha esse vídeo e já peço para você se inscrever nele também. Bom, tem um dado aqui que ano passado o preço do aluguel subiu em 14%. 14% de reajuste. E se nós puxarmos desde 2020, o aluguel vem subindo ano após ano, um reajuste de 10%, 12%, 14%, 15% e ano que vem, com a Selic a 15%, estão falando um reajuste entre 14% e 16% também. Eu vejo entre comprar e alugar, eu vejo grandes benefícios, tá? Nos dois lugares aqui eu vejo benefícios, mas também vejo malefícios também nos dois lugares. Mas eu quero citar aqui os principais. Então, para você que aluga, eu tenho a ciência que você tem mais liberdade, tá? Geográfica de poder morar em uma cidade, no outro ano, se preferir morar em outra cidade, no outro ano, se preferir mudar de país, e você tem essa liberdade, tá, geográfica, porque você tem apenas um contrato a seguir ali que geralmente é a dos 12 meses. Provavelmente você conhece alguém que mora de aluguel, se não for você, que paga entre 800 e R$ 2.500, vamos colocar nessa forma. E se você colocar esse percentual de reajuste ano após ano, você já fez a conta quanto você vai estar pagando em 2040? Vou contar aqui a minha experiência. Eu comprei o meu imóvel em 2020, quando a taxa Selic era uma das menores taxas da história, somente 2% no ano de 2020. Se você pegar o gráfico, se você digitar no Google, taxa Selic em 2020, você vai ver que estava 2%, variou ali entre 2,5%. Foi o momento que exatamente que eu fiz a compra do meu imóvel. Isso me dá uma taxa real de juros entre 6% e 7% ao ano. Mas olha que engraçado, em 2022, quando eu iniciei o pagamento do meu financiamento, eu comecei pagando R$ 640 somente. Hoje, em 2025, sabe quanto que eu pago? R$ 670. Isso aumentou por causa do reajuste da taxa Selic, ligado também ao IGPM. Daqui 15 anos, ainda assim eu estarei pagando na casa aí de 650 a R$ 700. Ah, Robert, mas você pagou uma entrada? Sim, realmente, de fato, eu desembolsei uma grana, tá, para pagar a entrada, mas ao longo do tempo isso vai ser diluído e vai ficar muito leve. Se eu fosse você, eu aproveitava que você ainda é classe baixa ou classe média para ter os benefícios do governo. Porque hoje existe o programa Minha Casa Minha Vida, que inclusive foi reajustado, tá? Esse valor teto. Se eu não me engano, você pode financiar até uma casa de 550 mil, que é uma casa ou um apartamento, obviamente. E já é um padrão muito legal, com um salário, se eu não me engano, de R$ 9.000 por família. Então essa renda familiar, ela foi reajustada para cima. E nessa semana, tá? Nós estamos em outubro de 2025. Nessa semana, voltou a antiga regra da Caixa, que é o incentivo do financiamento de 80% do valor do imóvel. Ou seja, antigamente era 80%, mudou para 70%, portanto, você tinha que dar 30% de entrada. Então, se você tinha aí uma casa em vista de R$ 500.000, você teria que dar R$ 150.000 para poder adquirir esse imóvel e financiar os outros 70%. Mas a Caixa voltou atrás, liberando esse financiamento com uma entrada mínima de 20%. Talvez seja a sua hora, tá? A sua chance para poder financiar o imóvel. Aí eu te trago também uma outra informação. Primo Rico tem imóvel próprio? Tem. Bruno Perini, Natália Arcuri, todas essas pessoas que manjam sobre finanças pessoais, sobre investimentos, têm sua casa própria. E você tem que se ligar que, infelizmente, cara, você é pobre. Ah, Robert, isso era uma crença lá dos meus pais. Isso era uma crença lá da antiguidade, que tinha que ter sua terra, seu imóvel, seu terreno. Hoje, nos tempos atuais, tem que morar de aluguel. Mora de aluguel, para mim, são dois tipos de pessoas, tá? Ou se você tem pelo menos, tá? Pelo menos R$ 1 milhão no banco. Por quê? Porque isso vai te render 1% ao mês, e 1% ao mês de 1 milhão vai ser R$ 10.000. Aí você pega esse rendimento e paga o aluguel, uma casa top com R$ 10.000 e já era, fica tranquilo. Ou se você é outro tipo de pessoa, que você já tem a pretensão
de mudar para um outro país, você já tem a pretensão de não ficar nessa cidade, aí você realmente não precisa comprar seu imóvel. No contrário a isso, eu repensaria muito no conceito entre comprar imóvel ou não. Para mim, como classe baixa, média, vejo de bons olhos e qualquer um que perguntar para mim, eu vou ver de bons olhos. Não sou totalmente a favor, também não sou totalmente contra, existem os dependes no meio do caminho, mas eu acho que na maioria dos casos, na maioria das vezes, compensa sim a pessoa desembolsar um grande valor ali que seja da entrada para financiar o restante do apartamento. Então, se você está alugando hoje uma casa ou apartamento, né, e está achando que os reajustes estão saindo do controle, saiba que isso pode ainda aumentar, porque uma vez que os juros e uma vez que a inflação piora o cenário do Brasil, como está acontecendo, os locatários, ou seja, os donos dos imóveis, tende a descontar dos bolsos dos inquilinos. Ou seja, se o dono da empresa ou o dono do imóvel está tendo uma inflação, ele não vai ficar com essa perda, tá? Somente no bolso dele, ele vai descontar para alguém e geralmente pode ser você. Eu também, né? Porque eu sou cliente de várias empresas, então naturalmente eu também faço parte do sistema, então a pessoa também desconta no meu bolso para não descontar no bolso dele somente. Eu queria te perguntar se você está sofrendo com esse reajuste ou conhece alguém que está sofrendo esse reajuste e se você já tem a sua casa própria ou pensa em ter a casa própria. Ah, Robert, é muito caro para dar entrada, eu não tenho esse dinheiro. Realmente, a situação está difícil, poucas pessoas têm esse 20% de entrada, né, do valor do imóvel para dar de uma vez, mas repense aí, talvez vender o seu carro, pegar um carro mais simples, juntar um dinheiro com o seu parceiro, tá? Junta aí tudo que vocês têm aí, começa a vender, faz renda extra, trabalha um pouquinho mais, sabe? Mas faz esse esforço de ter ou de conseguir esse 20% de entrada. Vai lá na construtora, negocia, fala, ó, eu dou 20% de entrada, mas você me parcela em 4 anos, você me parcela em 5 anos, você me parcela em 2 anos. Se você compra um imóvel na planta, você consegue, tá? Parcelar esse 20% em vários meses. Foi assim que eu fiz. Então acha seu jeitinho, não sei, se esforça. Eu sei que nós estamos num cenário difícil, eu me compadeço com isso, mas fica aqui meu incentivo para você pensar, fazer os cálculos e ver se faz sentido isso para você. Até o próximo vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Tamo junto.